Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da Maravilha de Mulher com a Aline Ruge aqui no Shopping Paládio. E agora vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um desafio de perguntas. Então, eu faço uma pergunta para Ana e ela faz uma pergunta para mim e vamos ver o que isso vai dar. Você está preparada, Ana? É assim, gente. Comigo é sempre a furada, entendeu? Quer fazer um negócio furada, chama a Ana Flávia Michelante que ela topa. O pior é que topa. O diferente, gente, ela topa tudo. Até fazer ela dançar aqui comigo e ela falou, tá bom, Aline, eu faço. Danço mal? Danço, mas a gente dança também. A gente entra no clima, né? Ana, antes de começar, fala pro pessoal quem que é você, quem que é a Ana, o que que a Ana faz. Oi, pessoal, eu sou a Ana Flávia Michelante, eu sou aqui de Umuarama, trabalho na empresa Dale Carnegie. A Dale Carnegie é uma multinacional de treinamentos, a gente já está no mercado há 108 anos. Se você conhece o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você conhece a Dale Carnegie. Aquele escritor do livro é o nosso fundador da empresa de treinamentos e a Aline é a nossa cliente. Super cliente. E, gente, eu fiz o primeiro treinamento com eles, né? E eu só vou falar aqui que a turma que a gente fez ficou chamada Turma Aline Ruge. Sim, ela foi o nome de turma, ganhou a realização máxima, maravilhosa. Foi muito incrível. Então vamos lá, vamos começar. Ana, Vamos. Medo. O que fez você decidir a ir por esse lado empreendedor, de empreender? Na verdade, eu não sabia que eu ia para esse lado. O que me fez ir para esse lado foi porque durante a faculdade, todo lugar que eu entrava, todo projeto que eu entrava, perguntavam para mim: você quer ser liderada ou ser líder? E eu falava: liderada, não tem nada a ver com liderança. Nossa, nada a ver. E de repente, quando eu vi, eu estava na liderança. Todos os projetos que eu coloquei a mão foi assim, de repente estava na liderança. E aí eu falei: poxa, se isso está acontecendo aqui sem eu fazer tanto esforço, imagina se eu fizesse. E aí, quando eu saí, eu comecei a querer entender mais como que eu podia usar essa liderança, a influência, que para mim sempre foi mais fácil. E aí, com isso, apareceu o Dale Carnegie no meio do caminho, que eu falei: nesse lugar aqui que eu quero empreender. Gente, que máximo. Então, não foi algo que você planejou, teve vontade desde criança, você simplesmente foi vendo que, uau, talvez eu tenha um certo talento para isso, né? Você foi se destacando. E foi aí, então, que você se achou empreendedora. Sim, foi de uma maneira bem leve, assim, bem leve. Tanto que tem muitas pessoas que falam: eu sonho em chegar em tal lugar, eu quero chegar naquele lugar. Eu falo assim... Você não tinha nem ideia que você ia chegar em qual lugar. Eu falo assim: pode ser que um dia eu chegue em tal lugar. Talvez daqui uns 10 anos. Aí, quando eu olhava em 2 anos, eu estava naquele lugar. Então, assim, pra mim é algo muito natural mesmo, sabe? Que vai acontecendo. Enfim, eu gosto dessa leveza. Inclusive, a Aline sabe, eu debato um pouco das pessoas que falam: descanse trabalhe em vez de descansar. Eu sou meio contra, eu acredito que a gente pode ir levando com mais leveza as coisas, assim. Arrasou. Então vamos lá, você, tua vez. Aline, uma situação que você já passou muito desafiadora. Uma? Ixi, Maria! Ah, tá bom, vamos ver. No âmbito de trabalho, né? Sim. Olha, eu creio que vamos iniciar do início, né? Quando eu vim pra cá, eu não sabia, né, o que era rádio, né? Eu fui caí de paraquedas, como dizem, né? Na liderança aqui das empresas, onde é uma equipe que não era minha. E tudo diferente, né? E eu lembro a primeira vez, você vai talvez, né, vendo hoje, falar: nossa, não acredito. Mas a primeira vez que eu fui fazer uma viagem para Curitiba, sozinha, né? Que até então eu nunca tinha saído sozinha. Eu lembro que você postou stories, não postou disso? Eu acho que nessa época nem tinha stories. Ah, não. Amiga. Então eu lembro quando... Não, então foi quando você viajou de carro sozinha dirigindo que eu vi stories. Isso foi outra grande vitória. Desculpa, passei o boi na frente da carruagem aqui. Não, mas realmente isso foi muito desafiador também. Mas assim, eu lembro que eu tive uma agenda, né, para visitar agências lá em Curitiba, uma coisa assim que eu nunca na vida tinha feito, conversar com pessoas estranhas, eu nunca na vida me vi vendedora, sabe, nunca tive que vender, apresentar um produto, sabe? Mas era o meu negócio e eu falei: gente, se estão falando que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? E peguei um ônibus, então, o leito, né, que sai aqui 8 horas da noite, sai. Naquela época a gente não tinha verba, né, da rádio. Eu peguei não peguei o leito, eu peguei o normal. Eu lembro que você me contou. 9 horas de viagem ali em cima, você chega toda quebrada, né? E eu chegava no hotel e eu não queria pagar uma meia diária, uma diária a mais, né? Só porque eu chegava às 6 horas da manhã. Aí eu ficava implorando pro rapaz: deixa eu entrar no meu quarto um pouquinho antes, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava. E quando não dava, eu tinha que largar as malas ali, ir no banheiro, passar um perfuminho, escovar os dentes.
e começar o trabalho. Eu geralmente ia para Curitiba com a agenda lotada, né? Então, isso foi um desafio muito grande. Eu lembro que até eu estava andando numa rua lá, uma hora eu quase fui atropelada, porque eu estava tentando ver onde que eu ia. Perdido o GPS, Perdida onde em estou, Curitiba, gente, enfim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já arraso nas viagens pra Curitiba. Sim, muito mais que eu, acredito. Inclusive, Curitiba eu não conheço nada. Ai, mas é uma delícia. Agora o Uber lá, nossa, super... Eu vou pra cidade inteira lá, super Cidade tranquilo. grande que tem Uber, essas coisas, É, né? Uber, Incrível, gente. Cidade grande é o incrível. máximo. Se tiverem a oportunidade de pegar o Uber... Uber patrocina a gente aqui. Manda outra. Então tá, vamos lá. Qual que é o seu maior medo e como que você lida com isso? Ai, meu Deus. Passar fome. Não. Também, pelo amor de Deus, de não poder mais comer comida gostosa. Tem que fazer dieta. Ô, Aline, um medo que eu tenho é o seguinte. Até hoje, né, eu caí no mundo das vendas de paraquedas igual a Aline também. Nunca na vida eu pensei que ia ser vendedora. Eu sou psicóloga, na verdade, né? Então eu falei, vou ser psicóloga, nunca vou precisar vender. E aí, quando eu entrei nas vendas, era muito desafio. Assim, eu conversar com qualquer pessoa era desafiador, qualquer pessoa. E até hoje, um medo que eu tenho é, por exemplo, meu Deus, vou ter que conversar com o dono de uma grande empresa. Meu Deus do céu, como que vai ser? E aí, como que eu enfrento isso? Inclusive, você viu que estava escrito na minha lista de coisas que eu tenho que fazer. É fazer o que tem que ser feito sem pensar muito. Então, eu tive que entender minha responsabilidade, assim, e né? com medo mesmo, E tremendo. E sabe o que é engraçado? Que quando eu tô lá, eu não fico nervosa. O meu problema é ir, entendeu? É fazer o movimento pra estar lá. O primeiro passo. Porque depois que eu tô com a pessoa, aí não importa quem que ela é, eu consigo conversar ainda de uma maneira leve e tal, e entendendo ali o que eu preciso mudar, ser flexível, entendendo lá da pessoa. Agora, chegar até lá e tipo assim, meu Deus do céu. Aí, porque eu imagino, na verdade, é uma visão ultrapassada, sabe? Que tipo, donos de grandes negócios, muito ricos, que vão ter aquela cara fechada. Que eu vou poder adicionar pra eles, e a maioria né? nem é assim, né? Não. A maioria, hoje em dia, por exemplo, a gente tinha a visão Super de que aberto, o né? empreendedor vai ser aquele cara que tá o dia todo de terno e gravata. Quantos caras de terno e gravata a gente encontra no dia a dia, entendeu? Não, ninguém, Moarama, usa terno e gravata. Então, assim, Mesmo quando deveriam. Então é coisa da nossa cabeça. Então eu tento ir lembrando isso, sabe? É coisa da minha cabeça, para com isso. Então você tá vencendo os seus medos, isso sim. é muito bom. Na verdade, nesse processo aí, muitos medos já foram vencidos. Esse é o que... Mas tá fazendo, mas tá correndo atrás. Arrasou, adorei. Deixa eu pensar pra você. Agora o seu maior sonho. O meu maior sonho, olha só, gente, ela é boa. Eu falo, eu quero ser famosa e milionária, não. Não. Talvez sim, mas assim, não da maneira normal de ser feito. Não fútil, assim. Exato. Né? Então, eu quero realmente, eu descobri no curso do Dale Carnegie que, assim, um dos meus propósitos de vida é inspirar as pessoas. E eu lembro que eu fazia isso desde criança, né? Eu sempre via aquela pessoa que era, né, o JC, o meu esposo, né? Eu falava que na sala, quando tinha, lá nos Estados Unidos tem muita questão do bullying, né? Das pessoas inteligentes, tudo, e eu ficava revoltada com aquilo. Eu era sempre a defensora, né, dos... Ai, que legal, que bom. Nossa, que bom mesmo. Dos mais humildes. Eu queria ter sido, eu era muito tímida pra defender, sabia? Mas eu era tímida, assim, eu não, talvez não falava na frente da classe, mas depois eu ia para aquela pessoa lá e apoiava ele, perguntava como que ele estava. E eu fazia amizade com essas pessoas que todo mundo meio que rejeitava, né? Eu era capitã do time de dança, né? Então, tipo, tinha, como se diz, né, lá nos filminhos de americano, né? Um pouquinho de moral, né? Mas assim, eu tinha muito essa questão de sempre tratar as pessoas bem. Quando eu comecei a dar aula de Zumba, eu lembro assim que eu ficava tão feliz quando eu via as pessoas começar a dançar no ritmo. Chegava pra mim, Aline, eu morro de vergonha, eu nunca dancei na vida e eu não sei. E depois elas falavam pra mim que mudou a vida delas, que elas tinham mais confiança. Então, e agora vendo, né, com a empresa, né, com como a gente tem lidado, com os meus filhos, eu falo, gente, isso é o meu maior sonho. Então, hoje, como a gente tem essa habilidade das redes sociais, a gente poder atingir um público muito mais alto, com as rádios também. Então, eu creio que o meu maior sonho é poder inspirar e impactar o maior número de pessoas possíveis. Traga uma faixa aqui do Miss Universo, por favor. Foi uma boa resposta, Miss Universo? Foi uma boa resposta. Então, pronto, gente, Além Miss disso, Universo. a gente também quer a paz no mundo todo. Paz para todos.
que me minha vem. vez. Bom, já que eu adorei tanto a pergunta, vou fazer a mesma pergunta pra você. Qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é impactar o máximo de pessoas possível, levando, assim como você tem esse sonho de impactar, o meu é impactar trabalhadores para a gente conseguir gestão de pessoas melhor dentro das empresas. Então, eu vim para esse mundo do Dale Carnegie, de treinamentos e tudo mais, porque eu vi o quanto é precário a situação das pessoas dentro das empresas quando a liderança é muito ruim. Então, quando a gente pega assim, as pessoas que perdem a identidade delas porque perderam o trabalho, elas perdem a autoconfiança porque o líder não dá um parabéns, não faz um elogio bem feito. Quando elas não conseguem se divertir com a família porque elas não estão bem no trabalho. Então, o meu maior sonho é conseguir impactar o máximo de pessoas possível, trazendo qualidade de vida por meio do trabalho delas. E isso eu vejo que no meu trabalho eu consigo fazer, porque assim, a gente conversa com líderes o dia inteiro. Então, por exemplo, a situação da venda que eu falei, quando eu lembro desse sonho, é uma coisa que... Cara, se eu entrar numa empresa grande, aí eu consigo impactar muito mais pessoas do que se eu visitar uma pessoa que trabalha sozinha, por exemplo. Então, pensar nesse sonho me move bastante, porque aí ele faz me desafia, me faz driblar meus medos, sabe? Então, aí vem rede social, também pode vir, vem a Dale Carnegie. Hoje eu percebo que a Dale Carnegie tem um potencial muito maior, assim, de estar nas redes sociais, de estar em programas de TV. Sim. Então, Programas de rádio? Programas de rádio, super. Então, eu vejo que a gente tem um potencial muito grande. Sim. Meu, a gente é uma das melhores do mundo, sabe? Verdade. E a gente pode levar isso para muitos outros lugares, assim. Então, eu tenho o sonho de levar a Dale Carnegie para lugares que a gente ainda não chegou. Não ficar só dentro das empresas, e sim levar, assim, para pessoas que às vezes não têm condição de pagar o treinamento, mas que a gente Entendo. pode estar ajudando, sabe? E é muito interessante isso que você falou, né? Porque essa questão do... A gente vê... Todas as empresárias que eu conversei aqui, eu falo, qual que é o seu maior desafio? O maior desafio é pessoas. E tem as duas moedas, né? Claro que nós precisamos de pessoas que tenham vontade de fazer algo a mais, que tenham vontade de trabalhar. Não importa que trabalho você faça Sim. com excelência, né? Mas cabe muito do líder também de se capacitar para ele conseguir identificar essas pessoas Sim. e conseguir fazer as pessoas, às vezes, enxergar o potencial que nem mesmo elas veem. Exato. Né? Tanto que é muito comum, né? A gente vê pessoas que, saí de uma empresa onde eu não conseguia desenvolver nada. E aqui, nossa, tô bem. Aí a pessoa que era um funcionário mediano, do nada se torna um funcionário excelente. Tem muita Como que isso acontece? né? Aí a liderança, a cultura da empresa, aí o desenvolvimento que fazem com ela, treinamento, ajudar na autoestima e não prejudicar, como a gente vê muitas pessoas fazendo. Então, tem tudo. Então, eu vou inspirar na autoestima as pessoas serem mais seguras e você vai pegar os líderes. Vamos mudar o mundo Isso. aqui. Não. Também, não sei se eu ganhei pelo menos um segundo lugar de Miss Universo, por favor. A gente compartilha o pódio ali. Arrasou. Agora, Próxima, é tua próximo vez. pra você? É a tua vez. Deixa eu pensar. Última pergunta? Ai, meu Deus. O melhor dia da sua vida? Ai, meu santo amado. Eu tenho 3 filhos, amiga. É difícil escolher. Não, isso. Melhor dia da sua vida sem valer casamento, nascimento de filho e formatura. Ai, que bom. O melhor... Ai, gente. O melhor dia da minha vida, meu Deus do céu. Vou ter que editar aqui um pouco agora. É que Cri. É que todos os dias são maravilhosos. Olha... Ai, que pergunta, meu Deus do céu. Eu deixei aniversário. Deixei muitas coisas. Nossa, nem pensei em aniversário. Eu tô pensando no pior dia da minha vida agora. Não! O melhor. Tá, o melhor. Dá uma ajuda, JC, você... Eu era bem novinha, mas foi algo... Quando eu tinha 11 anos, vale? Vale. Vale. É que foi assim, foi algo muito desafiador, né? A professora tinha acabado comigo antes disso. Mas... Você contou a história no Dale Carnegie. Contei, né? E daí, então, a gente foi fazer uma competição. Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, fazia praticamente 6 meses. Eu não falava inglês ainda, então... Eu errava muito, eu não trazia as coisas que a professora falava porque eu não entendia a língua, né? Mas enfim, ela decidiu que a gente ia
pra competição e eu ia fazer um solo. Eu montei um solo com a minha professora de balé naquela época, em tipo 2 semanas, treinei e fui. E eu tava, assim, muito medo, assim, sabe? Foi uma coisa, assim, muito... Eu tava traumatizada com essa professora. Ela tinha que fazer Dale Carnegie, amiga. Mas eu fiz a apresentação, né? E depois a gente tava num estádio enorme, assim. E eles estavam anunciando na Disney, lá em Orlando. E eles estavam anunciando os ganhadores, né? E naquela idade que eu competi, eles anunciaram 3º lugar, 2º lugar. E eu ganhei 1º lugar. Campeã nacional de jazz. Eu tinha apenas 11 anos. O troféu era desse tamanho, era maior que eu. Eu era desse, o troféu era desse. Meu Deus. E foi algo muito incrível. Primeiro, pela primeira vez eu pude ver como que as pessoas mudam com você quando você oferece algo a mais, né? Então a gente tem que saber tratar as pessoas todas bem, porque a gente nunca sabe se aquela pessoa vai virar uma campeã nacional, né? Enfim, foi um momento muito especial, porque era um momento muito, muito desafiador. Acabamos de mudar de um país, não saber a língua, né? E ter recebido aquele prêmio. Foi muito bacana. Super legal. Não vamos entrar em detalhes. Enfim, foi isso. Legal, top demais. E agora? Difícil pergunta. Então, já que você me fez a pergunta, eu vou fazer a mesma para você. Então, na verdade, qual que foi o pior dia da sua vida? Vamos lá. Nossa. Tirando família. Pra te salvar um pouquinho. Nossa, não, aí você me ferra, de verdade. Gente. Pode incluir família, então. Não, porque pior dia, assim, de pensar, tipo, nossa, foi um dia que nada de bom aconteceu, sei lá, eu só consigo pensar em dias de morte. Sim. Né, aí, enfim. Mas é uma história bonita, então eu posso compartilhar ela. Eu tive uma ex-babá, que ela entrou, é uma história muito bonita mesmo, assim. Ela era uma pessoa totalmente sozinha no mundo, enganaram ela. A história dela é extremamente sofrida. E aí ela foi para Campo Mourão e ela falou que ela precisava trabalhar em alguma casa. Só que ela não queria criança. De jeito nenhum, ela não queria que a casa tivesse criança. Ela só foi trabalhar na casa da minha mãe porque minha mãe não podia ter filho. E aí, 3 meses depois que ela tava lá, minha mãe descobriu que ia ter filho. E ela falou, vou sair. E aí daí quando ela tava pedindo demissão, e minha mãe, não, pelo amor de Deus, fica com a gente. Ela sonhou com a mãe dela, assim, de vida, falando, fique nessa casa porque a criança que vai nascer vai te mostrar o que é o amor. Ai, que lindo. E aí ela decidiu ficar. E aí quando ela decidiu ficar, aí a minha família adotou ela, literalmente. A gente fala que a gente adotou uma idosa. E aí ela parou de fumar por causa de mim, assim, tudo que ela fazia na vida era por causa de mim. Ela foi a minha mãe, assim. E minha mãe voltou a trabalhar quando eu tinha 1 mês, então ela foi minha mãe mesmo, sabe? Por um tempo. E aí, tanto que ela ficou na nossa família pra sempre. Até ela falecer. Aí o dia da morte dela, pra mim, foi o dia mais sofrido. Que mais impactou, porque... era a pessoa que me mostrou mesmo que era amor, o que era cuidado, o que era ser mimada. E é do mesmo jeito que eu marquei a vida dela, ela marcou muito minha vida. Tanto que a minha primeira tatuagem foi em homenagem a ela, que tá escrito no meio de tudo, você. E aí, o dia que ela faleceu, assim, ao mesmo tempo que eu tava muito triste, eu não ficou remorso nenhum de poderia ter feito algo diferente. Não, era um amor mais puro e genuíno que eu conhecia, assim. Que lindo. Então, foi isso. Foi um dia triste, mas foi um anjo na minha vida que não tornou nada. E você foi um nada anjinho na vida dela também, porque você mudou a vida dela, Sim, né? Todo mundo falava isso. Você mudou a vida dela. Você não tem noção de como antes ela era mais brava, arrogante. Depois ela era um amorzinho, assim. Que lindo. Mas, Ana, adorei. Foi adorei, muito legal. E, gente, se você curtiu, se você tá ouvindo aqui pela Rádio Aline FM, vai também no canal, no YouTube, no Maravilha de Mulher por Aline Ruge, para você ver todas as entrevistas com as mulheres incríveis que eu tô conversando aqui. E me siga no meu Instagram, Aline Ruge, R-U-G. Fala suas redes sociais, pessoal, seguir você também. O meu Instagram, como a Aline fala, é Ana Michelante. Vai ter lá o meu Michelante, legendado, né? Vai. Mas é Ana Michelante no Instagram, o que mais? É isso que eu uso, gente, então me segue lá. Gente, sigam então, porque, olha, ela dá muitas dicas valiosas de comunicação, Preciso liderança. voltar, estou voltando às redes sociais, eu prometo. Obrigadão, gente, até a próxima. Beijo. Beijo.